Olá, meus amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, que tem como título nesse trimestre O Grande Conflito. E nós estaremos estudar hoje o estudo número 11. As semanas estão se passando, na verdade, já estamos quase no fim de mais um trimestre. E o estudo número 11 tem como título Conflito Eminente. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o pastor Anderson e estamos juntos aqui para crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus, exercitar os nossos músculos espirituais, desenvolvendo a nossa capacidade cognitiva, desenvolvendo todos os aspectos harmônicos da nossa vida de forma ampla, de forma que venhamos honrar e glorificar o nosso Criador. Você está preparado? Então pegue papel e caneta em suas mãos, pegue a sua lição da Escola Sabatina, comece a responder as perguntas, grifar as partes importantes, porque essa lição dessa semana ela é um pouco exigente e vai precisar que você se dedique, que você preste bem atenção, mas é um conteúdo que você é capaz de aprender, de sabê-lo na ponta da língua, para também explicar na sua unidade de ação, para passar esse conteúdo para as pessoas, para dar estudos bíblicos. Então, sem mais demoras, vamos para o nosso estudo número 11, Conflito Eminente. E de cara, nós podemos ver que na introdução desta lição, o assunto principal é a adoração. O que é a adoração? A lição dessa semana ela revela o conflito sobre a adoração. Satanás desafiará a autoridade de Deus. Satanás sempre quis ser adorado pelos anjos no céu e pelos seres humanos deste planeta. E ele conseguiu tirar o domínio do poder desse planeta de Adão e Eva quando eles os fez pecar e os levou ali a desconfiarem de Deus. Mas dia após dia, Satanás ele quer adoração. Não importa se essa adoração seja uma adoração velada. Muitas pessoas pensam em estar adorando a Deus, quando na verdade estão adorando a Satanás através de seus artifícios, através de seus enganos. E é por isso que você precisa entender quem de fato você está adorando e como funciona isso. Nessa lição dessa semana nós vamos falar sobre adoração e como isso está conectado com a primeira besta que surge do mar, a besta que surge da terra. Vamos identificar essas bestas e como Satanás quer promover uma adoração falsa mediante os seus aliados, os seus agentes, que são essas bestas descritas em Apocalipse capítulo 13. Então preste atenção, nós vamos estudar o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse e vamos fazer referência a alguns outros pontos dos evangelhos para termos uma análise mais completa do que a lição quer passar para mim e para você. Você precisa entender que obediência parcial para Deus é o mesmo que desobediência. Entenda bem isso. Deus ele quer uma obediência completa e não apenas obediência parcial. Quando nós falamos de adoração, nós precisamos ter em mente o que significa essa palavra. Nós vamos para a parte aqui de domingo, onde nós vamos falar plenamente sobre o assunto de adoração. Conflito final do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse é muito mais do que símbolos enigmáticos, bestas, imagens estranhas. Fala de verdades eternas para os últimos dias. O grande conflito entre Cristo e Satanás, iniciado no céu, será concluído. O conflito gira em torno da adoração. Então, qual seria a definição de adoração? Acompanhe comigo na tela. A palavra adoração no Antigo Testamento, escrita no caso em hebraico, a palavra mais utilizada para adoração é shahar, que significa inclinar-se, curvar-se, abaixar-se, prostrar-se, adorar, fazer reverência. No Novo Testamento também a palavra adoração, ela vem do grego koine, que tem como a palavra proskineu, que significa literalmente prostrar-se, cair com o rosto em terra e render-se. Então vocês percebam que adorar tem a ver com render a sua vida a alguém que você considera maior, criador, mantenedor, como aquele que tem todo o poder em suas mãos e merece a sua reverência, a sua adoração. E você tem esse sentimento, você tem essa crença e isso te leva a viver uma vida pautada nesse processo de adoração. Por exemplo, se você olhar para Apocalipse capítulo 13, ali descrição das bestas, que vamos daqui a pouco ler as características com mais precisão, você vai notar que existe ali o decreto de morte e o selo da besta. O selo da besta é imposto sobre aqueles que não adoram a Deus de forma
concreta. Eles pensam estar adorando a Deus, mas não estão adorando a Deus. E uma das coisas, aqueles que não tiverem a marca da besta não poderão comprar ou vender. E você pode perguntar assim, mas o que comprar ou vender tem a ver com adoração? Ora, a adoração é tudo que você faz na sua vida. Todo o processo. Adorar não é apenas quando você vai à igreja e ali você canta um hino, você entrega a sua oferta. Não é quando você apenas abre a Bíblia ou quando você se ajoelha para fazer uma oração. Não, adoração é o processo de uma vida inteira. Você viu que a descrição que fizemos aqui de adoração é se prostrar, se ajoelhar, reverenciar, ter aquele ser do qual você está ali prostrando-se como o maior, aquele que merece as suas homenagens, o seu tempo, a sua atenção, a sua devoção. E com o que compramos, nós demonstramos também se estamos adorando a Deus. O que comemos, nós estamos demonstrando que adoramos a Deus. O que vestimos está também demonstrando se adoramos a Deus ou não. Perceba então que a adoração ela tem a ver com tudo que você faz, com tudo que você pensa, com os sentimentos, com os seus projetos, com os planos do futuro. Tudo isso tem a ver com adoração. Quando você está em casa preparando uma refeição, quando você está organizando a sua casa, quando você está conversando com as pessoas que moram dentro do mesmo ambiente que você, quando você está trabalhando, isso tudo demonstra adoração. Tudo que vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E o outro texto diz, tudo que fizer, faça-o como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens. E neste texto nós podemos concluir que tudo que fazemos na vida tem a ver com adoração. Podemos honrar ao Senhor ou não honrá-lo. E se não honramos a Deus, estamos então com isso denegrindo a obra dele. Por isso, aqui na pergunta número 1, compare Apocalipse 14, versos 7 e 9 com 4, verso 11. Qual é o tema abrangente do Apocalipse nesse conflito cósmico entre o bem e o mal? Vamos ler o texto. Apocalipse 14, 7 e 9 diz: Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Pois bem, o versículo 7 e o verso 9 fala de adoração a Deus e adoração à besta. Temer a Deus e dar-lhe glória, né? Temer ao Senhor. E a besta, ela quer contrapor-se. Você precisa entender que existe uma contrafação daquilo que é de Deus. Por exemplo, no Apocalipse fala do dragão, uma referência a Satanás, a besta que surge da terra, ou melhor, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra. 3. Isso é uma contrafação da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, você consegue entender que dragão é uma contrafação de Deus, a besta que surge do mar é uma contrafação de Jesus Cristo, a besta que surge da terra uma contrafação do Espírito Santo. Satanás quer se parecer com a Trindade, ele quer roubar a adoração para si e ele quer fazer com que as suas coisas se pareçam com as de Deus. Ainda Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Perceba que o capítulo 4 é exatamente o contexto ali, é que Jesus ele voltou da terra. Ele ressuscitou, apareceu para os discípulos depois de 40 dias, ficou com eles dando algumas orientações e ali na sua ascensão ele vai ao céu. Ao ir ao céu ele é recebido pela corte celestial, onde está o Deus Pai, os anjos, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, e a corte é montada, Jesus entronizado no céu como rei. E nesse momento, todos os seres que estão no céu louvam e glorificam o nome de Deus através dessas palavras. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso é digno de receber glória, é digno de receber honra e poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas, sim. Por a tua vontade todas as coisas foram criadas. Primeiro, ele é louvado porque ele é criador de todas as coisas, e num segundo momento ele vai ser também louvado porque ele venceu, ele veio à terra, venceu como o nosso substituto, ele alcançou para nós a salvação, a eternidade. E por isso ele é adorado. Perceba que a Satanás vai querer adoração através das bestas, tanto a que surge do mar,
como a besta que surge da terra. Você precisa entender que a besta que surge da terra também é chamada de falso profeta. Daqui a pouco vamos entender melhor. Vamos então responder aqui a pergunta: qual é o tema abrangente do Apocalipse nesse conflito cósmico entre o bem e o mal? Ora, o tema abrangente é a adoração, tá certo? E nós podemos ir para a pergunta número 2, qual é a expressão final de adoração ao Criador? Ainda na tela você acompanha comigo Apocalipse 12, 17, que diz: irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, que é uma representação aqui da igreja de Deus. Então Satanás foi pelejar contra a igreja de Deus com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ainda Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então a pergunta seria: qual é a expressão final de adoração ao Criador? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus e confiamos no dom do Espírito de Profecia, que é o testemunho de Jesus, nós estamos com isso demonstrando, expressando a adoração ao nosso Deus, adoração verdadeira, porque somos o único povo remanescente de Deus que está hoje lembrando o povo de guardar os mandamentos de Deus, inclusive o quarto que fala sobre a guarda do sábado, e nós somos o povo remanescente que temos a profecia. Reconhecemos que o dom do Espírito de Profecia foi dado à profetisa do Senhor Ellen White. E ela recebeu visões de Deus. E por mais que as pessoas façam ataques à igreja adventista, é porque não entendem esse assunto e não estudaram piamente o que significa dom do Espírito de Profecia. Tá certo? Mas vamos aqui avante. Adorar o Criador por meio da observância dos mandamentos divinos está em oposição direta à adoração à besta. Quando guardamos os mandamentos, reconhecemos que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor e dedicamos as horas sabáticas para ajudar os outros, para fazer o bem, para crescer em conhecimento, para exercitar os músculos da fé, para saturar nossa mente com tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é santo, puro, amável, agradável. Nós estamos no momento enchendo a nossa aljava das flechas, estamos nos munindo de um arsenal de conteúdo bíblico para que possamos responder diante da tentação, assim como Jesus fez. Sempre diante de uma tentação, ele tinha a palavra e as suas palavras eram: assim está escrito, assim diz o Senhor. E nós precisamos vencer o maligno, vencer suas tentações através também do contato direto com a Bíblia e sabemos citá-la de cor. Vamos para a parte de segunda-feira que fala sobre a crise vindoura. A profecia da marca da besta, Apocalipse 3, nos fala sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Então aqui nós vamos ler que Apocalipse 13 fala do ápice, do momento de que tudo está acontecendo. A perseguição religiosa não é novidade. Ela existe desde que Caim matou Abel por obedecer a Deus. Então, a parte de segunda-feira, você pode colocar aí, professor de unidade, você também que é aluno, coloque no título perseguição. Então, parte de domingo, você pode colocar um resumo aqui, adoração. Parte de segunda-feira, perseguição. A perseguição dos mártires, a perseguição do povo de Deus, dos apóstolos, dos discípulos. E essa perseguição é algo recorrente nas palavras da Bíblia. Deus quer que nos preparemos para passar por momentos de crises. E essas crises, elas podem acontecer agora, mas acontecerão em seu ápice no fim, no tempo do fim. Por isso que diz que a crise é vindoura, uma perseguição com muita ênfase no tempo do fim. Assim como aconteceu com os mártires ali por época dos 1260 anos de perseguição papal, do ano 538 a 1798, perseguições como essas vão acontecer em um período curto de tempo, que será no tempo do fim. Mas a Bíblia diz que o seu povo será preservado. Então vamos ler aqui o que a igreja do Novo Testamento experimentou e como isso se aplica à igreja de Cristo no fim dos tempos. Vamos ler os textos na tela. Você tem comigo aí João 16, verso 2. Eu vou ler do verso 1 ao 3 para que nós possamos analisar melhor e dar uma resposta mais completa. Verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. São palavras de Jesus. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todos que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Percebam que as pessoas que estarão matando o povo de Deus acharão que estarão fazendo culto, acharão que estarão pregando a vontade de Deus, como aconteceu com Saulo, que perseguia a igreja de Deus achando que estava fazendo um bem para a sua igreja, para a sua comunidade judaica. Verso 3 diz: isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mateus 10, 22. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que levantarão contra os progenitores e os matarão.
Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perceba que eu li o verso 21 e 22 para termos uma noção melhor do contexto. Você note aqui que os pais irão perseguir os filhos e os filhos perseguirão os seus pais e julgarão que com isso estão fazendo algo bom. 2 Timóteo 3, verso 11 e 12. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está dizendo para Timóteo que ele precisava encontrar perseverança, olhando para o seu próprio exemplo, porque ele enfrentava perseguições, e ele cita aqui algumas cidades nas quais ele enfrentou perseguição. E ele diz que nós precisamos também entender que todos aqueles que quiserem viver piedosamente, fazendo a vontade de Deus, seguindo o que é correto, serão perseguidos de uma forma, em uma escala maior ou menor, todos serão perseguidos. Agora, terá uma perseguição que ela será mais enfática no fim do tempo. Tá? Ainda 1 Pedro 4, do verso 12 ao 13, diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está falando da perseguição. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Com isso, nós podemos voltar para a pergunta 3 e responder aqui a pergunta: o que a Igreja do Novo Testamento experimentou e como isso se aplica à Igreja de Cristo no fim dos tempos? A perseguição tem sido comum ao longo do tempo. Aconteceu em Roma pagã e foi especialmente evidente na crueldade da Igreja medieval para com os fiéis. A marca da besta é apenas o elo final dessa cadeia. Eu li essa parte aqui porque ela faz um resumo do que aconteceu no passado com a conexão com o que vai acontecer no futuro. Perceba que nós tivemos o primeiro momento de intolerância religiosa no caso de Caim e Abel, que a lição citou aqui logo no segundo parágrafo, a perseguição religiosa. Por quê? Quando Deus ele exige adoração, o único que pode exigir adoração é Deus. Não sou eu nem você que dá adoração que nós achamos melhor de acordo com a nossa opinião a Deus. Deus não aceita uma adoração partida do ser humano para com ele. As características de como deve ser a adoração, as regras são passadas por Deus. E Deus ele faz as suas exigências para Caim e para Abel. Abel cumpre ali os requisitos que Deus lhe pediu, oferece ali a oferta ao Senhor do jeito que Deus pediu, e Caim não oferece do jeito que ele achava que era melhor. E Deus não aceita a adoração de Caim, mas se agrada da adoração de Abel. E por isso, Caim faz o quê? Caim mata o seu irmão, porque ali nós vemos a primeira intolerância religiosa. Ora, se você pensa diferente de mim, se você não adora como eu adorei, então você é perseguido. Isso que vai acontecer com a besta que surge da terra, dando poder à imagem da besta, para fazer todos aqueles que não adoram a primeira besta serem perseguidos e mortos. Ali o decreto de morte apresentado no capítulo 13, tá certo? Isso será um momento de intolerância religiosa. O que a Igreja do Novo Testamento experimentou e como isso se aplica à Igreja de Cristo no tempo do fim? Experimentou perseguição e isso também ocorrerá no tempo do fim, mas os textos que lemos é que precisamos perseverar, que Deus está nos provando mediante isso e que nunca precisamos perder a fé. Deus estará conosco. Uma das perguntas que vem sempre para mim, é importante gastar alguns minutinhos para falar disso aqui, é: pastor, por um momento que a porta da graça se fechar, haverá mártires? E a resposta é não. Por que não? O livro Eventos Finais deixa isso claro, que após a primeira praga cair, nós então já saberemos que a porta da graça se fechou, porque a primeira praga só cai depois que a porta da graça se fecha. Então você viu que a primeira praga caiu, você então notará que o tempo que haveria de existir mártir seria antes da porta da graça, antes das pragas caírem. Por quê? Porque as pessoas que morrerem antes da porta da graça se fechar, antes das pragas caírem, essas pessoas, ao morrerem, serão mártires. A sua atitude converterá outras pessoas. Outras pessoas olharão para essas que morreram como mártir e vão falar assim: puxa, que fé, que entusiasmo, que perseverança, mesmo em meio à morte, mesmo em meio ao decreto de multa, de prisão, essa pessoa não rendeu-se, não deixou os seus princípios. Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso aprender o que essa pessoa crê. Eu preciso ter essa paz em meu coração, e mesmo em meio à morte ter essa paz, ter essa tranquilidade e a força para conseguir ressaltar os meus valores, os meus princípios.
e aí haverá conversões. Então a morte antes da porta da graça fechar, morte dos justos, é para converter os ímpios, é para haver conversão. Mas depois que a porta da graça já se fechou, não precisa haver mais mártires, porque os mártires não levarão ninguém à conversão. E aí o livro Eventos Finais diz que Deus não deixará com que Satanás triunfe sobre o seu povo, aqueles que são fiéis. Então eles passarão por uma grande angústia, mas no momento determinado, Deus enviará ali a proteção, o livramento, o grande livramento para o povo, assim como aconteceu na história de Esther, que eles ficaram em angústia, acharam que Amã, juntamente com o rei, iriam matar todos do povo, e eles passaram aquela angústia, mas de repente veio um grande livramento, e nada aconteceu com eles, mas sim aconteceu com aqueles que lhes queria causar mal, lhes queria causar dano. É isso que vai acontecer também no tempo do fim. Muito bem, vamos para a parte de terça-feira, identificando a besta, parte 1. Logo na tela eu tenho uma leitura para fazer para você, que diz assim: a cena de Apocalipse 12 conclui-se com a determinação do dragão iniciar a batalha final contra os remanescentes da semente da mulher. Capítulo 12, verso 17. Então no capítulo 12 nós vemos a perseguição de Satanás contra a mulher, contra o seu remanescente, a perseguição que Satanás operou durante aquele período que a igreja estava sofrendo perseguição, que ela foge para o deserto. Esta seção descreve como o dragão avança em sua última tentativa de fazer guerra contra Cristo e seus seguidores no tempo do fim. Com a intenção de lutar e talvez ganhar a batalha, ele encontra apoio em seus dois aliados. O primeiro aliado, a besta do mar, Apocalipse 13, do 1 ao 10, e a besta da terra, o segundo aliado, Apocalipse 13, do verso 11 ao verso 18. Então, Satanás, ele tem dois aliados. Ele estava perseguindo no capítulo 12, é a descrição que o apóstolo João faz para nós. E agora no capítulo 13, ele mostra quais são os métodos que ele vai utilizar para destruir o povo de Deus. E quais são os métodos? Ele vai utilizar dois aliados, e o primeiro aliado é a besta que surge do mar. Vamos analisar um pouco mais essas bestas e as suas características. A primeira besta é a besta que surge do mar, é a primeira aliada de Satanás. A palavra besta no grego, aí no Apocalipse, é therion, que significa um animal selvagem. E o uso de uma besta, de um animal selvagem, ela é usada para representar impérios mundiais no livro de Daniel, no capítulo 7, o verso 17, o verso 23. Ali nos diz com respeito a isso. Vamos ler o texto. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Então os animais representam impérios que surgiriam de uma forma sucessiva, os quatro animais. Ainda o verso 23, que fala assim: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Esses animais aparecendo aqui na profecia se refere então a reinos, a impérios que surgiriam, impérios mundiais que comandariam o mundo todo daquela época. O mar em Apocalipse 7, verso 2 e 3, e Apocalipse 17, verso 15 representa povos. Vamos ler Apocalipse 17, 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Você precisa entender que a besta do capítulo 13 é a mesma besta do capítulo 17. Então, a besta que surge do mar e a besta do capítulo 17 é a mesma besta. E aqui diz que o mar é representação de muitos povos, de multidões de pessoas. Ainda fala de 10 chifres e 7 cabeças que tem na besta. As 7 cabeças do dragão representam reinos por meio dos quais Satanás trabalha para oprimir o povo de Deus ao longo dos tempos. Isso de acordo com William Johnson, um teólogo especialista na área de Apocalipse. Apocalipse 13, do verso 1 em diante, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós vemos esse texto porque aqui é sugerido ler na pergunta número 1 e pergunta de onde se levanta a besta e quem lhe dá autoridade. Se levanta do meio do povo. Quem lhe dá autoridade? O dragão, que é Satanás. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão é Satanás, a besta que surge do mar. Ela é uma referência a Jesus Cristo como a contrafação de Jesus,
porque Deus, o Pai, dá poder a Jesus para Jesus cumprir as coisas que cumpre aqui na terra. E a mesma coisa, Satanás agora vai dar poder para que a besta seja sua aliada em perseguir, em pisotear a palavra de Deus, em fazer as pessoas desobedecerem aquilo que é correto, aquilo que é completo. Então, vamos avante. Nós temos a besta do Apocalipse 13, combina atributos e características de todas as outras bestas de Daniel, capítulo 7, representando a sucessão de impérios que governariam o mundo. Então, o mar são povos, você tem os textos de Daniel, de Apocalipse. Besta representa império, Daniel 7, verso 23. Você tem aí também 10 chifres, você pode depois conferir no capítulo 17, verso 12, e Daniel 7, 17 e 24, que representa chifres. E as 7 cabeças, que representam 7 reis ou 7 montes, de acordo com Apocalipse 17, versículo 9. Ainda os 10 diademas são 10 coroas, e Apocalipse 2, verso 10 nos diz isso, que são coroas reais. E aqui fala que sobre as suas cabeças tem nome de blasfêmia. Blasfêmia seria igualdade com Deus. Ali em João capítulo 10, 33 e Mateus também 26, versos 63 a 65, notamos momentos em que Jesus está ali curando as pessoas, ele está perdoando pecados, o momento que ele diz que ele é o Filho de Deus, e nesse momento os fariseus, os escribas, dizem que Jesus está cometendo blasfêmia, porque está fazendo-se Deus, está dizendo ser Deus. Então a besta, ela assume esse papel de dizer que tem a autoridade de Deus na terra. E nós vamos falar mais um pouquinho disso daqui a pouco. Aqui na sequência, nós temos o livro Revelações de Jesus Cristo, onde o pastor Hanko Stefanovic, especializado na área de Apocalipse, ele escreve no seu livro, na página 402, o seguinte: a besta tem 10 diademas na cabeça, falando aqui das coroas. São coroas reais de autoridade política. No entanto, ao passo que o dragão possuía 7 coroas em suas cabeças, a besta tem 10 coroas em seus chifres. Vimos anteriormente que as 7 coroas nas cabeças do dragão denotam a falsa reivindicação de Satanás ter toda a autoridade e poder sobre o mundo. Os 10 diademas sobre os chifres da besta do mar simbolizam poder, trono e grande autoridade que lhe foram concedidos pelo dragão, através de poderes políticos e seculares do mundo. Isso faz oposição a Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, quem tem muitos diademas na sua cabeça. Então, novamente, ao dizer que tem coroas na cabeça ou nos chifres da besta, isso denota que Satanás ele quer o poder que é de Jesus Cristo para ele, e ele vai utilizar uma instituição religiosa conectada com a política, com o poder governamental, para ter esse poder, para ter essa autoridade, para ser chamado de rei, para ser chamado de Senhor. Ainda no livro Apocalipse, introdução e comentário, nós vemos que o pastor George Lade diz assim: blasfema no Novo Testamento se refere ao ato de reivindicar igualdade com Deus, bem como prerrogativas que pertencem somente a ele. George Lade afirmou que as blasfêmias da besta consistem no rebaixamento da divindade, reivindicando ela mesma ser Deus. Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus e ter atribuições que só pertencem a Deus, como perdoar pecados, mudar os mandamentos, né? Ter o poder de mudar princípios elementares da fé cristã. E isso quem pode fazer é apenas Deus, mas o poder católico apostólico romano mudou a Bíblia, os 10 mandamentos, e o Papa é considerado na Terra como representante de Deus aqui. Então, isso seria também uma blasfêmia. Podemos ver isso, os textos aí, né, para respondermos a pergunta número 5. Que palavra-chave é usada para identificar o poder da besta? E as blasfêmias que a Igreja Católica Romana segue é o mesmo que é descrito em Apocalipse 17 como sendo ingredientes do vinho de Babilônia, o vinho de Babilônia. Qual que é o vinho de Babilônia? Quais são as blasfêmias que a primeira besta que surge do mar, que nós cremos ser o poder romano, sendo dirigido pelo papado do ano de 538 até o ano 1798, quais são as coisas que eles instituíram que estão em vigor até hoje? Qual seria essa blasfêmia? Qual seria esse vinho? Você tem na tela imortalidade da alma, tormento eterno, oração pelos mortos, batismo infantil, batismo por aspersão, contrariando o batismo bíblico que é por imersão, veneração de anjos, santos mortos e imagens, que é algo também contrário à Bíblia, a guarda do domingo, a doutrina do pecado original, o sacramento como rituais que comunicam a graça,
Confissão auricular ao padre, a missa como renovação incluenta do sacrifício de Cristo, a transubstanciação, a tradição como fonte de revelação, o primário do Papa, o purgatório, o limbo, a infabilidade papal e a Imaculada Conceição. Então você perceba que nós então entendemos que é possível identificar o poder da besta. A Bíblia define blasfêmia aqui em João 10:33, Lucas 5:21, um ser humano comum afirmar ser Deus e um ser humano comum reivindicar o poder de perdoar pecados. Quanto a Jesus, essas acusações foram injustas porque ele é Deus e, portanto, tem o direito de perdoar pecados. O papado romano tem duas doutrinas distintivas que a Bíblia chama de blasfêmia. Afirmar que seus sacerdotes têm o poder de perdoar pecados e que o Papa tem as prerrogativas de Deus na Terra. Essa seria a resposta para a pergunta número 5. Muito bem, vamos aqui agora identificar um pouco melhor esta besta de acordo com o que pediu para ser lido aqui na pergunta 5 ainda, Apocalipse 13, do verso 1 ao 6. Então você tem na tela Apocalipse 13, verso 2, que diz: a besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Com base nessas características, você tem essa ilustração, onde nós vemos aí a besta descrita pelo apóstolo João. Corpo de leopardo, os pés de urso, boca de leão. Perceba? E ela também tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós vimos agora há pouco, aqui apresentado, que a besta do Apocalipse combina atributos e características de todas as 4 bestas de Daniel 7, representando a sucessão de impérios que governariam o mundo. Então, quando você sabe disso, nós olhamos aqui para Daniel capítulo 7. Vamos ver. Ali aparece um primeiro animal, que é o leão. Ele representa a Babilônia. Ele tem apenas uma cabeça. Um segundo animal depois é visto por Daniel, que é o urso. Ele representa os medo-persas, também há apenas uma cabeça. O terceiro animal é um leopardo, que representa a Grécia, e ele tem 4 cabeças. O quarto animal é um animal terrível e espantoso, que tem apenas uma cabeça e 10 chifres. E ele representa Roma. Você percebe então que esses animais, a junção de todos esses 4 animais, representam agora a besta que é vista por João no Apocalipse capítulo 13. Então, Apocalipse 13, o verso 1 até o 6, falando da besta que surge do mar, é como se fosse a junção de todas as 4 bestas apresentadas em Daniel capítulo 7, e você vê agora nessa imagem a contagem das cabeças dos animais de Daniel 7 com as cabeças que tem em Apocalipse 13. Ou seja, nada mais é do que a junção das cabeças. Tudo aquilo que Babilônia fez, os medo-persas fizeram, os gregos fizeram, em Roma fizeram, essa besta julga todos os sincretismos, as ideias, ideologias pagãs, e ela usa esses meios para enganar o mundo dos dias atuais. Parte de quarta-feira, identificando a besta ainda na sequência, em vez de adorar a besta, a alegria do povo de Deus está em adorá-lo. Sua obediência brota do coração. São fiéis a ele porque sabe o quanto ele é fiel ao seu povo. Leia Apocalipse 13, verso 5. Qual é a característica distintiva da besta? Vamos ler o versículo, nós lemos o versículo 1 ao 3, 1 ao 2, vamos ler agora o 3 ao 5, que diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Nós entendemos que o cumprimento para essa profecia foi no ano 1798, quando Napoleão Bonaparte, liderando a França, por essa ocasião, ele manda o general Berthier prender o Papa. E quando ele prende o Papa, França novamente ela sobe ao poder. A Roma papal tinha o seu poder mediante o apoio da França. E agora também é mostrado o término do poder de Roma através de uma intervenção da França. E aqui nós vemos que isso foi o momento em que a cabeça foi golpeada de morte. Uma daquelas cabeças da besta foi golpeada de morte, mas depois ela foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Então nisso, as pessoas quando seguem ao que é posto pela besta que surge do mar, que é Roma papal, elas estão com isso adorando Satanás, sem saber. Às vezes acham que está adorando a Deus. Eu preciso fazer uma ressalva aqui. Muitas pessoas estão adorando, achando que estão adorando a Deus, fazendo o que é correto. E Deus, ele vai analisar a sinceridade de cada pessoa. Mas essas pessoas
estão automaticamente contra o princípio de Deus. E quando estão contra Deus, estão a favor de Satanás. E aqui diz que deu-lhe autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Aonde que nós vemos na Bíblia aparecendo esse termo? Quem é semelhante à besta? Nós vemos o nome Miguel, que significa que quem é como Deus, quem é semelhante a Deus, o único que é semelhante a Deus é Miguel, que é o Jesus Cristo. E aqui nós vemos que a besta, ela está fazendo uma contrafação de Jesus Cristo, querendo se parecer com Jesus Cristo. Quem poderá pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. O que ela falou com arrogância e blasfêmia? Nós vimos agora há pouco alguns pontos, 18 pontos elementares que você viu do vinho da Babilônia e das blasfêmias que ela operou. Agora, a autoridade para agir 42 meses é que foi o mesmo período de tempo de 1260 anos, que é o mesmo que 42 meses, que é o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, com referência ali às profecias de Daniel e de Apocalipse, o período em que Roma Papal iria perseguir, iria dominar durante o ano 538 até o ano 1798. Vamos para a parte de quinta-feira, porque precisamos agora analisar as características da besta que surge da terra. Leia Apocalipse 13, verso 11 ao 18. Quais são as diferenças entre a segunda besta e a primeira besta do capítulo 13? Vamos ver verso 11 ao 18, diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Vamos colocar na tela aí a besta que surge da terra. Parece um cordeiro, olhem só, mas ela fala como um dragão. Cuidado, ela tem 2 chifres. O que será que representa esses 2 chifres? Vamos ver. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. A besta que surge da terra, ela exerce poder assim como a primeira besta, que é a besta que surge do mar. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A segunda besta, que é a besta que surge da terra, vai fazer a primeira besta vai fazer as pessoas adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. A ferida mortal que foi curada foi Roma. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Você precisa entender que a imagem da besta não é a besta. Vamos daqui a pouco entender isso. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quanto adorassem a imagem da besta. Quem faz o decreto de morte é a imagem da besta, que é feita pela besta que surge da terra. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Olhem comigo na tela as características dessa besta. Então ela surge da terra, primeira coisa. Ela parece um cordeiro. Terceiro, ela fala como um dragão. E ela tem 2 chifres. Muito bem. O que é surgir da terra? Sabemos que terra é o oposto de água. E nós vimos no Apocalipse que água representa multidões, povos, nações. Então nós vemos que se essa besta ela surge da terra, isso representa o quê? Isso representa uma área geográfica, significa uma área geográfica restrita com baixa densidade populacional, representando então a América do Norte e o seu início ali no século XVIII, onde as pessoas fugindo da perseguição vão para os Estados Unidos para tentar uma nova vida ali, onde não tivesse rei, nem tivesse papa, onde todos tivessem liberdade religiosa, liberdade civil, liberdade governamental. Então a besta que surge da terra é os Estados Unidos. Ela fala como um cordeiro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que cordeiro na Bíblia é referência a Jesus Cristo. Nós vemos isso apresentado em João, no capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os Estados Unidos, por ser um poder protestante, fala muito de Deus, de Jesus Cristo. E por isso que ela parece um cordeiro. Mas cuidado, ela fala como um dragão. Ela parece um cordeiro, mas ela vai ser usada pelo dragão, por Satanás, para conseguir os seus objetivos. Fala
Então, a referência de Jesus. O símbolo do cordeiro no Apocalipse refere-se sempre a Cristo, sugerindo que a referência aqui não é qualquer cordeiro, mas ao cordeiro. Assim, o aparecimento da besta da terra é descrito em termos semelhantes a Cristo, o que sugere uma história muito positiva deste poder como um tom religioso. Então, o cordeiro é porque os Estados Unidos têm um tom religioso, é um país protestante. Vamos avançar. Fala com o dragão, uma referência a Satanás. Apocalipse 12, verso 9 diz que o dragão é a antiga serpente, é diabo e Satanás. Então, os Estados Unidos vai ser usado por Satanás, assim como aquela serpente foi utilizada por Satanás ali no Éden. Agora, os Estados Unidos, a segunda besta, a besta que surge da terra, é usado por Satanás. Vamos avante. Aqui diz assim, a afirmação de que a besta da terra fala como dragão, ou a serpente, em Apocalipse 12, verso 9, pode referir-se à natureza sedutora e enganadora da serpente no jardim do Éden. Como os profetas do Antigo Testamento eram os porta-vozes de Deus e o poder do tempo do fim é a voz de Satanás, assim o resto do livro refere-se à besta da terra como o falso profeta. O falso profeta é a mesma besta que surge da terra. O falso profeta é os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos der poder para todos os protestantes apostatados, para que eles façam morrer todos aqueles que não adorarem a primeira besta, então com isso o falso profeta é a besta que surge da terra. Você precisa ter isso em mente, você precisa anotar isso aí na sua Bíblia. Avançando, diz ainda que os dois chifres representam o poder político e o poder religioso. Então, portanto, besta que surge da terra é igual a falso profeta. Por que você precisa entender isso? Porque em Apocalipse vai falar que a besta que surge da terra vai ser julgado dentro do lago de fogo. Então ali quando é falado que as bestas são julgadas dentro do fogo, fala que o dragão será julgado dentro do fogo, a besta e o falso profeta. O dragão é referência a Satanás, a besta é referência à besta do mar, que é Roma papal, em todo o seu poder imperial e papal. E terceiro, ali fala que será jogado o falso profeta. Então que falso profeta é esse? É a besta que surge da terra, que são os poderes ali envolvidos com o protestantismo apostatado, que foi dado poder pelos Estados Unidos, esse poder político unido ao religioso, tá bom? A besta da terra é os Estados Unidos da América e a besta do mar é Roma papal. A besta que tem corpo de leopardo, que tem boca de leão, pés de urso, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Se nós voltarmos no Apocalipse capítulo 13, nessa descrição, diz no versículo 15, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Se nós voltarmos no capítulo 13, versículo 14, diz: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que foi-lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam imagem à besta, ferida a espada, e sobreviveu. Aqui você precisa entender que os Estados Unidos da América, eles vão ter tanto poder, que vão chamar a todos os protestantes apostatados, que têm algumas coisas em comum, que aguardam o domingo, e a crença na imortalidade da alma, e esses agora vão ser a imagem da besta. A imagem da besta, então, é o protestantismo apostatado. E aqui diz, foi-lhe dado comunicar o fôlego à imagem da besta. É aqui os Estados Unidos dando poder para os protestantes apostatados para que eles possam fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque as pragas estarão caindo e agora eles vão julgar que os culpados porque essas pragas estão caindo sejam aqueles que não querem guardar o domingo. Muitas pessoas vão aparecer para eles mortos e vão, porque creem na imortalidade da alma, coisa que estudamos na semana passada, e eles agora vão entender que as leis mudaram, que tem que se guardar o domingo mesmo, e muitas leis mudaram. O próprio Satanás vai se personificar em Cristo Jesus, aparecendo como se fosse Jesus, dizendo que mudou a lei de Deus. Aí agora os Estados Unidos dá poder, ou seja, fôlego, para o protestantismo apostatado, para que possam perseguir o povo de Deus fiel, assim como fez a primeira besta, e unida também com a primeira besta. Foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quanto adorassem a imagem da besta. Então quem vai fazer morrer o povo de Deus não é a primeira besta. Quem vai fazer morrer o povo de Deus, perseguir o povo de Deus, é o protestantismo apostatado, que é a imagem da primeira besta. Porque tudo que a primeira besta fez, agora essa imagem da besta, que é uma cópia
vai fazer da mesma forma. Assim como a Igreja Papal perseguiu no momento da Santa Inquisição ali, que de santo não tem nada, né? Agora o protestantismo apostatado vai perseguir aqueles que são fiéis. Por isso que você precisa ter conhecimento pleno de qual é a igreja remanescente e de qual é a igreja verdadeira do Apocalipse, porque a Bíblia diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então aí na tela você pode acompanhar comigo a imagem da besta. Ela é uma cópia, o fôlego que é dado da besta da terra para a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado. Muito bem, para nós irmos para a parte final, nós vemos que a história de adoração está muito conectada com a adoração que foi exigido dos 3 amigos de Daniel, em Daniel capítulo 3, registrado ali em Daniel capítulo 3. Nabucodonosor fez uma estátua, fez uma imagem, e havia uma ordem para adorar a imagem, Daniel 3, verso 15. Também havia um decreto de morte para quem não adorasse a imagem, de acordo com Daniel 3, verso 15. No final dos tempos também haverá uma besta, e esta besta, ela comunicará uma ordem para adorar a imagem da besta. A imagem da besta precisará ser adorada, e haverá um decreto de morte para quem não adorar a imagem da besta. Percebam que assim como houve perseverança por parte de Misael, Ananias e Azarias, precisa também ter fidelidade de nossa parte. Não podemos de forma alguma negarmos ao nosso Deus através de nossas atitudes, através de nossas palavras, através de nossos pensamentos, através de nossos atos. Precisamos demonstrar de que lado estamos, precisamos ser fiéis. Assim como eu falei aqui na parte de sábado, obediência parcial para Deus é o mesmo que desobediência. Quando nós adoramos a Deus apenas em um ponto e esquecemos o outro, nós estamos com isso fazendo o que é errado, estamos denegrindo a imagem de Deus. Por isso você, meu querido irmão, minha querida irmã, seja cristão de verdade, seja um adventista do 7º dia, fiel, remanescente, que vive a verdade para este momento presente, buscando fazer a vontade do Senhor, a buscar conhecimento bíblico, ter entendimento para que no tempo do fim você não seja enganado, enganada, para que você tenha respostas, palavras para dizer àqueles que lhe acusam, para aqueles que lhe perseguem, que você possa ser uma fiel testemunha, pregando o evangelho para as outras pessoas e que outras pessoas se convertam mediante o seu testemunho, ao seu hábito de vida, e que de maneira nenhuma você rejeite a palavra de Deus, que você tenha força vindo do céu, assim como teve Ananias, Misael e Azarias. Eles foram jogados na fornalha de fogo ardendo, e lá esteve o Senhor com eles, e eles foram livrados. Aqueles que foram fiéis a Deus, por mais que haja um decreto de morte, esses serão livrados pelo Senhor. E aqueles que tiverem que morrer por causa do martírio, porque esse martírio terá um objetivo, que é converter as pessoas que estão ali, essas pessoas ressuscitarão um pouquinho antes da volta de Jesus para ver Jesus voltando. Leia isso no livro Grande Conflito e você ficará maravilhado com esse tema. Meu querido amigo e querida amiga, que Deus abençoe você para que você se firme na presença da verdade, que você adore ao Criador com tudo que você é. Por acaso você está adorando Ele de todo o seu coração? Tudo que você faz demonstra adoração a Deus? Aquilo que você assiste no seu celular demonstra adoração a Deus? Aquilo que você assiste na televisão demonstra adoração a Deus? Aquilo que você veste demonstra adoração a Deus? Você está honrando ao Senhor com aquilo que você veste, com aquilo que você fala, com como você age com as pessoas? Você está demonstrando adoração a Deus em todos os aspectos? Estude a sua Bíblia, faça a sua oração, estude a lição da Escola Sabatina e se prepare para esse grande momento. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos a semana que vem.